Muito bom dia. Damos novamente as boas-vindas à Fundação Calouste Gulbenkian neste congresso de 3 dias, Congresso Internacional Fernando Pessoa, e decidimos integrar no congresso uma sessão que na verdade é diferente das outras, é uma sessão de homenagem a Manuel Gusmão e Nuno Judice. Para esta mesa convidamos António Guerreiro e Rita Taborda Duarte. Passo já de seguida a apresentar brevemente os homenageados, brevemente quem convidamos para darem um testemunho mais longo e depois então estará dado início ao segundo dia de trabalho. Esta é uma sessão de homenagem a duas pessoas admiráveis que fizeram um longo caminho na escrita de poesia, autores de ensaios fundadores, críticos atentos, editores de revistas literárias, professores inesquecíveis e grandes leitores. Entre os escritores portugueses e estrangeiros que leram e a que responderam com inteligência criadora, perspicácia e subtileza, está Fernando Pessoa. Fizeram leituras inéditas de algum dos textos de Pessoa, do seu tempo e do seu lugar, que permanecem inovadoras e luminosas. Manuel Gusmão e Nuno Judice deixaram inscrito o seu modo de fazer poético, uma poesia como forma de pensamento. E deixaram também, através de leituras de livros de outros, pistas lúcidas e apelativas para continuar a conversa sobre o poder transformador da literatura. Participam nesta sessão António Guerreiro, cronista, crítico literário, ensaísta, e Rita Taborda Duarte, professora do ensino superior, poeta e crítica literária. Agradeço muito a ambos terem aceitado participar numa sessão desta natureza que diverge de ou transgride o formato clássico de uma mesa no encontro científico. Um agradecimento especial ao António Guerreiro, que acedeu de imediato ao pedido para substituir Rosa Maria Martel, que infelizmente não pôde participar neste congresso como havia sido previsto, mas cujo contributo notável para a leitura e análise da obra de grandes poetas portugueses é imprescindível referir. Passo assim a palavra ao António Guerreiro, que falará sobre Manuel Gusmão, e seguir-se-á a Rita Taborda Duarte, em homenagem a Nuno Judice. Muito obrigada. Agradeço a apresentação de Clara Riso, a diretora da Casa de Fernando Pessoa, que me atribuiu a honrosa tarefa de dar voz à homenagem que este Congresso Internacional de Fernando Pessoa decidiu fazer a Manuel Gusmão. É, pois, em jeito de homenagem que irei falar da sua poesia, partindo do princípio implícito, mas que eu nem tentei esclarecer, de que é o Manuel Gusmão poeta que os organizadores deste congresso decidiram muito justamente homenagear. Na verdade, outras razões existem, para além da sua obra poética, para o colocar, na companhia de Nuno Judice, no centro desta sessão. A circunstância convida-nos, aliás, a lembrar que também ele fez, em tempos mais recuados, algumas incursões pessoanas, das quais certamente a mais importante é o seu estudo sobre o Fausto de Pessoa. E prolongando os seus direitos à homenagem, deveríamos também falar do professor de literatura da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, do autor de ensaios e de estudos literários, do tradutor, do autor do libreto Os Dias Levantados, e garanto que não se trata de uma escrita menor, a desse libreto, para uma ópera de António Pinho Vargas, ou ainda do companheiro e colaborador de artistas e cineastas, tais como João César Monteiro e Margarida Gil. Se decidi então centrar esta homenagem na sua obra poética, pensando, aliás, que esta é a resposta que melhor
é aquilo que melhor responde à solicitação que me trouxe aqui, é porque a sua poesia se sobrepôs na esfera pública, mas ouço pensar, correndo poucos riscos de me enganar, que o mesmo se passou na sua experiência pessoal. Portanto, sobrepôs-se na esfera pública a todos os outros aspectos e dimensões da sua obra. Quando morreu, em novembro de 2023, o que se assinalou sobretudo foi a morte do poeta. E, no entanto, essa faceta tinha sido a mais tardia das suas vocações. Ou melhor, a que se manifestou publicamente mais tarde com um livro de poesia intitulado Dois Sóis, a Rosa, a Arquitetura do Mundo, publicado em 1990, quando Manuel Guzmão já tinha 45 anos. Certamente que ele tinha ido diferindo por muitos anos, por prudência ou, sabe-se lá, por determinações superegóicas, o momento de editar. Quando passa ao ato, isto é, à edição, percebemos que a sua poesia pertence a uma categoria que reclama da prática literária que ela seja altamente responsável. Quer porque tem uma forte consciência de si própria, quer porque é entendida como elaboração ética, política e cognitiva. Esse seu primeiro livro era, como todos os que vieram depois, dotado de uma rigorosíssima arquitetura e com marcas das experiências poéticas de um modernismo que praticou, com alguma obscuridade, a reflexão da palavra poética sobre si própria. Esse primeiro livro revelava um poeta difícil, às vezes próximo da tentação hermética. E já aí ocorria logo no título uma das palavras fetiches dos seus poemas, a palavra mundo. O mundo é a nossa tarefa, escreverá ele algures. Citemos a propósito um poema de Teatros do Tempo, um livro de 2001. A poesia é o que recapitula o mundo, chamando em cada chama pela chama de cada sílaba. Guardar, inventar o mundo, como se conseguisse imaginar que ele ama a poesia como uma forma perdida para o seu destino, uma força para o seu nome, inumerável boca, o sol, a água nas mãos abertas. Mas isso exige mais. Isso exige que alguém fale com outrem e que a terceira coisa, o herói, a terceira pessoa, seja o que faz falar. O mundo que não cessa de vir ao lugar do encontro, diferido embora. Devemos ter em conta que nos seus primeiros livros, a poesia fazia avançar a linguagem sobre si própria de acordo com uma ideia de trabalho textual, para utilizarmos uma expressão que fazia parte de um jargão muito em voga nos estudos literários. A linguagem do poema era uma questão imanente. Mas mais tarde, sobretudo a partir de Teatros do Tempo, de 2001, Manuel Guzmão deixou entrar nos poemas de maneira explícita os rumores da história, assim como a ideia e a lógica do seu acontecer, isto é, uma teoria ou filosofia da história. Se inicialmente podíamos ainda pensar, talvez de maneira um pouco precipitada, que a linguagem era como que o sujeito do poema, agora já estamos numa outra dimensão, a de uma equivalência entre a ação política e a ação poética. Até aos poemas da abertura do seu último livro, A Foz em Delta, de 2018, os momentos de maior teor político na poesia de Manuel Guzmão tinham uma mediação. Por exemplo, Rosa Luxemburgo e o movimento espartaquista é uma dessas mediações. Mas mais recorrente, atravessando algum dos seus livros e com uma fortíssima presença no seu libreto que comemorava o 25 de Abril, os Levantados do Chão, os Dias Levantados, não é? Houve aqui uma interferência ruidosa. Sobretudo aquela que se refere, portanto, dizia eu, mas mais recorrente, atravessando algum dos seus livros e com uma fortíssima presença no seu libreto, que comemorava o 25 de Abril, está a mediação benjaminiana, isto é, de Walter Benjamin. Sobretudo aquela que se refere às teses sobre o conceito de história. Benjamin ganha aqui o estatuto de figura de invocação.
Do filósofo apreendeu Manuel Guzmão uma crítica das construções ideológicas do historicismo, ou seja, um modelo temporal da história que não a vê como uma continuidade, mas é antes marcada por cesuras e interrupções, por uma paradoxal dialética em estado de suspensão. E digo cesuras e interrupções para sublinhar que esta concepção da história é marcada por uma temporalidade que, no fundo, é também a temporalidade própria da poesia. Esse é o fascínio que as teses de Benjamin exerceram sobre o marxista Manuel Guzmão. Mesmo quando, nos seus ensaios, escreve sobre romances, não é a continuidade narrativa que o motiva. A fábrica romanesca do contínuo, que o modernismo submeteu à crítica e mesmo à destruição, mas que foi recuperada pelos modelos dominantes da ficção narrativa contemporânea, é-lhe completamente estranha. O modelo benjaminiano de temporalidade histórica fascinou, de facto, Manuel Guzmão. Esse modelo, determina os modos como os rumores da história e a política entram e habitam a sua poesia, que transpõe para o seu interior a lógica temporal das imagens dialéticas que ditam essa tal lei da dialética em estado de suspensão, de paragem. A sua poesia é uma poderosa máquina de suspensões, de justaposições de tempos e realidades, de encontros de vozes. Ela é, de facto, habitada por uma forte dimensão política, ainda que esta só raramente se constitua como matéria temática e se apresente como a sua matéria de Bretanha, entre aspas, evidentemente. Uma exceção visível a esta regra encontramos-la provavelmente, ou mais precisamente, em A Foz em Delta, onde alguns leitores viram o regresso à lógica da mensagem da literatura engagée. Mas reparemos, por exemplo, num poema desse livro que começa com um discurso de intervenção muito direta e acaba num registro muito diferente. Cito o seu início. É por isso que deitá-los de lá abaixo, e escuso-me dizer a quem é que ele se refere, é por isso que deitá-los de lá abaixo não era já apenas um objetivo político, tornara-se uma necessidade urgente de saúde pública. Mas este poema acaba assim: quem pode ser no mundo tão quieto que não o movem nem o calor do dia, nem a cólera dos homens desabitados, nem o diamante da noite que estilhaça e voa. Como se pode perceber, também o poema, que parecia inicialmente tão rasteiro, acaba por voar. Encontramos neste livro poemas que estão próximos dos hinos políticos, mas há também poemas de tom elegíaco. Ora, esta passagem do ínico ao elegíaco e vice-versa, esta contaminação improvável, torna esta poesia muito mais complexa do que parece, mesmo quando nos leva a pensar que cedeu a tentações políticas de transparência da mensagem. Situando-se de um lado e de outro, travestindo a elegia em hino e o hino em elegia, esta poesia reclama um princípio fundamental que é formulado num texto poetológico, programático, incluído neste livro, onde se desenvolvem questões teóricas da poesia como, e cito, forma de resistência. Deixando de lado algumas questões muito específicas que A Foz em Delta levanta, onde se aloja, em geral, na poesia de Manuel Guzmão, a política. Não numa matéria temática nem num estilo, mas nas suas operações concretas, nos seus agenciamentos e construções. Esta escrita é política, não no sentido em que seria possível projetar sobre ela uma funcionalidade precisa e caracterizá-la pela sua instrumentalidade. Aquilo a que ao longo do século XX nos habituámos a chamar literatura engagée, literatura comprometida, refere-se a certas formas enunciativas derivadas de atos de linguagem militantes. Numa entrevista, Manuel Guzmão é muito claro quanto a este aspecto. Diz ele: acho que podemos falar da politicidade da minha poesia
no mesmo sentido em que há uma escrita política num poeta como Mallarmé, imaginem. Não a podemos situar propriamente ao nível temático, mas no modo como se trabalha com a linguagem. Manuel Guzmão aproxima-se assim da formulação mallarmiana, segundo a qual a ação política da poesia é uma ação restrita. Cito Mallarmé, evidentemente. Se a poesia de Manuel Guzmão, de que falámos até aqui, pode ser entendida como pertencendo, digamos, ao grande livro da história, também há na sua obra poética um livro que pode ser lido como uma contribuição para, e ponho entre aspas, o livro da natureza. Trata-se de Pequeno Tratado das Figuras, de 2013. Estamos aqui, em relação a outros livros, noutro mundo de sentido, mais opaco, recalcitrante, mudo, de um materialismo espectral, fragmentário, avesso a síntese e totalidades. O resultado é uma poesia mais dura, menos falante, eu diria menos afável, menos habitável, até pelo facto de se situar sempre num segundo ou terceiro nível, de ter sempre uma condição meta e, portanto, ser sempre uma meta-poesia, reclamando uma disposição do leitor muito mais difícil de obter. Não é que esta incursão na physis e a sua exigência de micro-rigor seja algo completamente ausente da poesia anterior ou posterior de Manuel Guzmão, portanto, de outros livros. Longe disso, mas agora dá-se um salto para a radical alteridade do mundo natural. Esse mundo natural é aqui sempre um mundo representado por um médium artístico, a pintura, o desenho, o cinema. E sublinhamos que o cinema ocupa um lugar importante em muitos dos seus poemas e atravessa toda a sua obra poética. E até as paisagens da primeira secção do livro, deste livro, O Pequeno Tratado das Figuras, essa secção se chama O Caderno das Paisagens, são paisagens reduzidas à miniatura de um caderno, como uma espécie de herbário onde se entretece um texto de elementos naturais. Podemos encontrar aqui um diálogo implícito e bastante requintado com os mecanismos de representação e miniaturização da paisagem elaborados em Finisterre de Carlos de Oliveira. E sabemos bem o lugar que Carlos de Oliveira teve no panteão de Manuel Guzmão. Mas são muitos os diálogos intertextuais reconhecíveis neste Pequeno Tratado das Figuras. Por exemplo, com Luísa Neto Jorge. Temos, assim, nesta poesia, vários níveis, vários mecanismos de distanciação e de mediação. Ela faz no interior da literatura a partir das artes da imagem, seja ela fixa ou em movimento. Portanto, trata-se da pintura, do desenho ou do cinema. A noção de figura a que o título do livro se refere não recobre exatamente a noção de imagem. É mais abstrata, mais indefinida. Podemos ler nela a Gestalt, não no sentido de Ernst Jünger, para quem a figura do trabalhador, não o trabalhador no sentido marxista, mas o trabalhador como figura metafísica, portanto, Ernst Jünger, para quem a figura do trabalhador era a Gestalt de uma época. Mas no sentido, isto é Manuel Guzmão, sem qualquer, portanto, da Gestalt, sem qualquer metafísica, no sentido de forma ou formação. Neste livro, representa-se um mundo, de facto, em formação, que é uma pré-história da humanidade. E na medida em que é a descrição de quadros, de desenhos, de fotogramas, ele segue os preceitos da ecfrase. Mas mais importante do que a ecfrase é o facto de eles, os poemas, se darem como um acontecimento de palavra e de fazerem coincidir a coisa com a coisa escrita, como se anuncia logo no poema de abertura. Ramos, lianas, folhas e fios tecem a clara teia que seca a umidade da voz dos carvalhos e castanheiros.
e apaga o fulgurante vermelho dos zimbros e depois, pintados de verde-azul, vêm envolver e enredar a capa deste caderno cujas páginas reciclam a natureza, a máquina natural de atrair e capturar a multidão mínima dos encantos cantadores, os pássaros e as demais coisas escritas pela grande aranha que se baloiça contra o travejamento tempestuoso desse céu, que se despenha e incendeia sobre os rios brancos do exílio. E detenho-me aqui, o poema continua. Veja-se como neste poema, tal como em muitos outros, se multiplicam os deíticos, aquilo que na linguística se chama os leíticos, o este, o esse, o aquele, que é um modo de se situar ao nível da mais pura imanência do mundo natural. É esta pura imanência que a poesia de Manuel Guzmão apreende nas representações figuradas. As coisas naturais são como ruínas que estão aquém da capacidade de lhes conferir um sentido e de serem integradas num universo simbólico. Daí que a história esteja suspensa numa espécie de epoquê e tudo se fixa numa imagem atemporal de onde não é possível deduzir nenhuma cadeia de acontecimentos. E quando o atemporal é a dimensão das coisas, elas são uma pura presença, sem possibilidades, sem passado nem futuro. A vida das figuras, das quais este livro se apresenta como tratado, é aquilo a que poderíamos chamar, com um conceito que já foi usado para a poesia de Paul Celan e para a escrita de Sebald, uma, cito, vida criatural. Estranhamento da natureza, reificação dos entes, desmembramento da totalidade do mundo, construção de uma paisagem natural petrificada. É como se Manuel Guzmão tivesse querido, com as suas paisagens primordiais, que em boa verdade não são paisagens, porque não constroem nunca a totalidade que qualquer paisagem supõe. Portanto, como se ele quisesse representar um universo completamente assimbólico. A sua poesia, importa não esquecer, desenvolve-se paralelamente a uma poetologia, isto é, uma longa reflexão teórica sobre a poesia em geral e a poesia de alguns poetas, sobretudo da poesia portuguesa contemporânea. É o caso do livro de ensaios Paisagem e Palimpsesto. Este livro, cujo título evoca de maneira óbvia, e novamente o referimos, a paisagem e povoamento, o subtítulo de Finisterra, de Carlos de Oliveira, em alguma das suas paisagens, das suas páginas essenciais, inscreve-se numa digníssima linguagem que ecoou, traduziu e readaptou o Vozu Dichter de Hölderlin, o Para que poetas em tempos de indigência. Encontramos nesse livro algumas questões e formulações essenciais do discurso de Guzmão sobre a poesia que ele concebe como sendo habitada pelo problema da vizinhança íntima, complexa, conflituosa e sedutora com a filosofia. É isso que se diz num título de teor tratadístico. Esse título é Da Poesia como Razão Apaixonada. É um título eloquente. Fiquemos então por aqui. Obrigado. Muito obrigada, António Guerreiro. Gostava de passar a palavra agora à Rita Taborda Duarte, por favor. Muito bom dia a todos. Antes de mais, gostava de vos cumprimentar a todos e a todas, mas um cumprimento especial à Manuela Júdice, à Maria Guzmão e à Ana Guzmão também. Gostava também, antes de agradecer muito à Casa Fernando Pessoa, esta ideia de associar este Congresso Internacional, a esta justíssima homenagem a dois poetas que nos deixaram há tão pouco tempo e que são referências absolutas, por razões muito diferentes, que usam linhagens muito diferentes,
mas que são, de facto, referências absolutas, tanto na poesia como no ensaísmo, na teoria crítica e literária. Também não quero deixar de associar este meu texto de homenagem a Nuno Judice ao Manel Gusmão, portanto, resgato uma frase sua, uma frase de Manel Gusmão, que bem podia servir de título a esta comunicação, a estas palavras. A frase é: escrevemos sempre com as palavras dos outros, dizia Manel Gusmão. Portanto, este será o mote como título, ou dou este mote como título ao meu texto, onde eu gostaria de identificar, para já, dois movimentos da física, duas forças que se podiam metaforicamente associar à poesia de Nuno Judice. Por um lado, uma força centrípeta, que absorve o mundo nas suas diferentes espessuras para o centro do poema, e, por outro, uma força centrífuga que, a partir dele, de intuições reflexivas acerca da poesia e do real, a partir dos poemas, propõe linhas de análise teóricas, por vezes exploradas nos seus ensaios no ensaísmo de Nuno Judice. Mais do que ecletismo, trata-se, sim, de uma concepção de poesia em expansão e em ampla correlação. O ato de escrever revela-se, então, em espelho, a par da consciência da escrita, que explicitamente se convoca para o texto e que remete teoricamente depois para lá dele. Também por isso, penso, a presença obsessiva em tantos livros, ao longo de mais de meio século de carreira literária e ensaística, e às vezes até no mesmo livro mais do que uma vez, mas talvez por isto a presença tão obsessiva de poemas intitulados simplesmente poema, como se afirmasse a cada momento que um poema, antes de dizer o que diz, é tautologicamente o que é. A estratégia intertextual na poesia de Nuno Judice será, pois, consequência desta força centrípeta. O poema absorve os mundos do mundo, as poliédricas faces da realidade, realidade que é também linguística. Entenda-se esta palavra intertexto de um modo amplo, que vai além de resgatar, citar, dialogar ou remeter para outros textos, sejam eles literários, culturais, pictóricos ou musicais. Só para explicar um bocadinho melhor aquilo que quer dizer, e por vezes é nos poemas que melhor se explora retoricamente as questões teóricas, gostava de ler só, para exemplificar aquilo que estou a dizer, o início de um poema, justamente intitulado O Poeta, em que se resgata o conceito de importação, exportação para falar de poesia. Leio só este bocadinho. Trabalha agora na importação e exportação. Importa metáforas, exporta alegorias. Podia ser um trabalhador por conta própria, um desses que preenche cadernos de folha azul com números de deve e haver. De facto, o que deve são palavras e o que tem a ver é esse vazio de frases que lhes acontece quando se encosta ao vidro no inverno e a chuva cai do outro lado. Então pensa que poderia importar o sol e exportar as nuvens. Poderia ser um trabalhador do tempo. A concepção de escrita e de língua, como veremos, é essencialmente inserida num caldo de imersão que atrai as várias arestas do real e que resulta numa necessidade de resposta, tantas vezes irónica, ao espanto perante o mundo, que inclui a própria poesia, em todos os seus matizes. A realidade empírica atravessa a escrita, exibindo então a matéria ou a noção de poema, expressões de títulos de Nuno Judice, portanto, exibindo a matéria ou a noção de poema na sua obra dúplice, além da referência ou do intertexto. Porque homenagear um poeta é essencialmente ler a sua poesia, gostava de começar por ler um poema de um livro de 2015, Convergência dos Ventos, que não é um óbvio poema pessoano de Nuno Judice, mas também aí podemos compreender o intertexto de uma forma mais lata, aproximando-nos também da frase de Gusmão. O poema chama-se Uma Nova Questão Prática e penso que é um bom exemplo em forma de poesia do que estou a procurar dizer. A sombra de Fernando Pessoa abate subtilmente sobre este poema, ao mesmo tempo que aponta para uma concepção de poesia a par com o entendimento do real. Aqui não vai ser claramente
a figura de Campos. Estou a citar um texto de Júdice, que é também um poema de Júdice, brincando com um poema, citando um poema de Álvaro de Campos. Mas aqui não é a figura de Campos que Nuno Júdice declara como influência principal nos autores da sua geração, eu vou falar disso mais à frente, mas é principalmente Penso Sequeiro que está em causa. Vale a pena ler o poema na íntegra, reparando no modo como se nega com subtileza Alberto Queiro, através de uma dissimulada aproximação a Campos. Então passo a ler o poema. O poema chama-se Uma Nova Questão Prática e é de convergência dos ventos. Mas o que é o real? E se não fizesse essa pergunta, teria de perguntar se o real é esta chuva que me obriga a andar mais depressa entre uma rua e outra, apanhando menos pingos porque há árvores ao longo do passeio, ou esta forma de organizar o verso não deixando que ele transborde para lá do meio da linha. Sim, eu sei. Quem anda à chuva molha-se e quem lê o poema em casa, ouvindo a chuva a bater nos vidros, não pensa na poesia, mas na sorte que tem por ter chegado a casa e, numa atitude bem burguesa, estar sentado com um livro na mão. Ora, digo eu a quem me lê, o lugar do poema não é na mão, mas no coração. E se este bate mais depressa, isso não se deve ao ritmo do poema, mas ao facto de ter corrido entre uma rua e outra para evitar a chuva. Assim, o que é real é a chuva que cai no poema e não lá fora. E é isto que me obriga a perguntar o que é o real, o que está no mundo ou apenas o que nasceu destas palavras. Além deste modo de intersetar dois planos no próprio sujeito poético, dentro e fora da poesia, este poema, na sua constituição formal, assume, até pelo corte do verso, certo ritmo no poema que cria, aliás, uma espécie de ato na própria estrutura sintática, convocando uma espécie de cisão gramatical similar ao confronto entre real e poema. Contornando Queiro, mas sem o perder de mira, resgatando, afinal, sem o convocar, o poema exibe-se também como uma irónica resposta a um Queiro sem ambições nem desejos, a quem pensar incomoda como andar à chuva, quando o vento cresce e parece que chove mais, enquanto se aproxima de Campos, com a chuva a cruzar o poema e atravessando o eu, chuva que também sai de outros poemas de Campos para se instalar no fundo do seu eu. Bom, o que eu tento explicar é o seguinte: há uma abstrata contiguidade entre os tópicos semânticos pensar, andar à chuva, incómodo, e o referido ato de escrita e consequente leitura de poesia remete-nos, de modo quase imediato, para Alberto Queiro, ou pelo menos, como referi há pouco, para uma aura pessoana que ressoa na nossa memória literária e cultural, que nos impede de pensar na conjugação de certos lexemas sem os trazer para o centro hermenêutico do poema. O mesmo podíamos dizer em relação ao poema de Campos, que diz: chove muito, chove excessivamente, chove e de vez em quando faz um vento frio, estou triste, muito triste, como se fosse o dia. O ar sobre mim desagalhado, mais frio, mais triste, e há uma grande dúvida de chumbo no meu coração. Para Júdice, ao contrário de Queiro, com toda a contradição da sua concebida metafísica sem metafísica, ser poeta não é uma, mas sim a única ambição da poesia, não de Júdice autor, não de um sujeito poético, mas de uma consciência no seio da sua poesia, porque é lá, sim, na poesia que habita a realidade. Aliás, em Nuno Júdice, ser poeta é a sua maneira de se ser no mundo. Será, portanto, estas remissões entre poema e mundo, deste cruzamento interseccionado, que se constrói uma noção de real, exatamente no ponto de interseção que a palavra instaura. O poema situa-se face ao mundo e assume-se face ao real, seja ele concreto, abstrato, literal, texto, música ou pintura, ou numa formulação diversa, o poema faz ao mundo. Bem diferente, mas retomando esta mesma ideia, a mesma reiterada lógica antiqueiro, subvertendo de um modo paródico o seu pensamento sem pensamento, é um poema bem mais recente, um poema de Nuno Júdice bem mais recente, intitulado O Rio da Minha Aldeia, entre parênteses, uma variação de Alberto Queiro, de uma colheita de silêncios, de 2023, portanto, o último livro publicado pelo poeta antes de nos deixar. Sublinho neste poema o parênteses no título, uma variação de Alberto Queiro, que qualquer leitor, e daqui também uma fina ironia, que depois, se tivermos tempo, podemos falar um bocadinho,
qualquer leitor de poesia dispensaria e que subverte ironicamente a discreta alusão do poema que há bocado citei. Em O Rio da Minha Aldeia parece defender-se contra Queiro que estar doente do pensar, do percepcionar ou da própria poesia, quase em equivalência, diria, para Júdice, é assim perder-se a capacidade de ver. E assim se abre uma alternativa ao Tejo caeriano, que por ser o Tejo abstrato e nunca um rio da aldeia verdadeiramente visto e que nos vem comer à mão, se conhece pela nascente e pela foz, ou se quisermos por descrições definidas, para lembrar as formulações de Bertrand Russell e não por um contato direto, não pela água corrente do rio que passa. Mas neste ponto, Júdice contrapõe, para lá do visto e do sabido e até do sujeito que vê e sabe, um outro Tejo, o Tejo heraclitiano que vem do passado, passa pelo presente e vai para o futuro, e nas suas águas podemos olhar o que por nós passou e talvez a saudade que passou e o desejo que volta a passar. Assim, a água do rio, neste poema, logo se transforma em cotidiana água da torneira, uma das formas que o rio pode tomar. Portanto, temos um regresso ao poema a par do rio, de tudo o que se vê, a partir essencialmente da palavra que rio é. No fundo, o poema naquela força centrípeta que tudo absorve para o seu seio e que acaba, afinal, por se tornar o termo de comparação do mundo, devolvendo depois centrifugamente para o mundo, para ele, fazendo, então, ricochete. Bom, apesar, ou mesmo por causa disto, de ser este um poema que se apresenta como uma variação de Queiro, mais facilmente o entenderíamos como uma sua refutação, compreendendo ao mesmo tempo que se trata de uma infiltração do ensinamento de Álvaro de Campos, enquanto perspectiva sobre o mundo e sobre o texto, uma presença sombra que se abate sobre a poética de Nuno Júdice, como se verá, e que está bem para lá do que é especificamente citacional ou referência mais ou menos expressa. Eu podia elencar aqui, quer dizer, perdemos muito tempo, mas alguns poemas específicos em que a presença de pessoa está mesmo de modo citacional presente em Nuno Júdice. Só para lembrar, já referi o Clearly Campos, uma citação de meditação sobre ruínas, por exemplo, o registro aqui parodístico em exercício da leitura básica numa sexta-feira 13 de Teoria Geral de Sentimentos. Aqui, além do jogo citacional, encontramos o verso longo, excessivo e narrativo, quase como paráfrase estilística da velocidade cosmopolita da fase mais futurista de Campos, mas podíamos citar outros poemas, arredores, por exemplo, em que se visita as hortas na pessoa do outro, ou a ironia do poema Exame. Bom, mas o que interessa é que mais do que o intertexto da citação, da referência, da paródia, é a órbita que se cria na poesia de Nuno Júdice. Por um lado, em redor do poema, são criadas relações de contiguidade intertextual, colocando em confronto poesia, textos, autores e mundo, incluindo também, repito, a própria língua. Por outro, se compreende, a partir do poema, um pensamento que o extravasa, indo ao encontro de uma perspectiva reflexiva, a par da que descobrimos na linguagem crítica e ensaísta, paralelamente à poética. Não é por acaso que Ricardo Marques, um estudioso da obra judiciana, se refere à estrutura estratégia implícita na escrita de Nuno Júdice, exatamente como a teia do poema. Nome, aliás, que empresta à sua tese de doutoramento, depois publicada num volume édito. No fundo, a teia do poema mostra o texto poético ocupando um lugar do mundo na força centrífuga que se expande para lá do centro da própria escrita poética, que daí exorbita as possibilidades de leituras críticas e teóricas, organizando em constelações de proximidade e distância autores e movimentos literários. Mas também teia, essencialmente pelo poder de atração, pela força centrípeta, portanto, o lugar onde cai toda uma galáxia de correlações e leituras devoradas pelo crivo da linguagem para assumirem a forma de poema. E citava Ricardo Marques neste ponto, quando nos diz o seguinte: o poema é uma estrutura de que Júdice é arquiteto. Uma casa onde ele também entra como homem de letras do seu tempo e onde tudo recomeça como se o fim não fosse o princípio do novo poema.
Assim, de facto, como uma teia que se vai alargando geometricamente a partir de um núcleo, os poemas, sempre requisitando pontos reconhecíveis da realidade concreta, sempre remetendo para uma reflexão acerca do ato poético neste intersetar de poesia e vida, expandem-se em diferentes direções, buscando elementos do real que estão para lá do texto e do intertexto. Cruzam-se, então, diferentes linhagens na poesia de Nuno Giudice que, concentricamente, se vão espelhando nos seus livros. E mesmo quando o tom discursivo é diverso em termos formais, desde o coloquialismo, à formalidade do soneto, à evidência da oscilação de vários ritmos, em que o verso longo alterna com a cadência do ritmo mais rápido, mesmo quando o tom discursivo é diverso, está subjacente no seu discurso uma imanente perplexidade sobre a poesia em si e o modo como o sujeito se constrói dentro da própria construção de poesia. No fundo, como se todos os poemas, simultaneamente e em metamorfoses várias, resultassem daquele primeiro título editado, A Noção de Poema. Isto não obstante os contrastes entre uma maior exposição emotiva ou desregramento da subjetividade nos primeiros livros, que se vai transformando numa atitude de depreciação irónica nos mais recentes, com um lexo por vezes mais próximo do cotidiano ou de reconhecíveis contextos políticos ou sociais. É em 2008 que Nuno Giudice, num registro mais paródico até do que irónico, escreve um poema que chamou Complexos e que vos leio só a parte final. E volto a olhar a minha língua ao espelho. É a língua de Camões, é a língua de Pessoa, e sinto um sabor estranho na minha boca ao saber que tenho lá dentro duas línguas além da minha. E se eu bater com a língua no céu da boca, é a minha língua, ou é de Camões, ou é do Pessoa, que vem bater no céu da minha boca e agarra a língua para ver qual é a minha e arrancar da minha boca as línguas que não me pertencem, devem estar ressequidas de um ou mais séculos, se forem a de Camões e a do Pessoa. É que eu não quero ter a maior língua do mundo. Quero apenas que a minha língua esteja quietinha, sem complexo de grandeza, no lugar em que eu preciso dela para ir bater no céu da boca, sem ter de empurrar as línguas de Camões, do Pessoa ou dos 200 milhões que fazem com que a minha língua seja a maior do mundo. Não obstante o que no texto se afirma, a verdade é que, batendo a língua no palato da poesia de Giudice, é o sabor consciente da língua de Camões e da língua de Pessoa que também se sente, sem ser fácil fugir, apesar de toda da confluência de referências que cientificamente se convoca de várias latitudes. É do peso consciente destes dois pilares que vive, aliás, a sua poesia. Aliás, mesmo na obra crítica, é relevante a presença destas duas figuras simbólicas, tutelares, cinéticos da própria literatura e língua portuguesas. Mas se a figura de Camões, como também diz o Ricardo Marques, é convocada pela apropriação poética, por vezes irónica, através de uma estratégia que reivindica a glosa na forma como refigura os traços fundacionais da poética camoniana, em relação à Pessoa, é bem diferente a genealogia encontrada, não obstante as concretas referências e diálogos e paródias que há pouco assinalei. É que, no que respeita a Fernando Pessoa, não se trata propriamente de um procedimento referencial e nem sequer somente referencial. Comecei esta comunicação exatamente por dois exemplos mais recentes, e o mais óbvio, outro menos óbvio, bem diferentes entre si, com quase 10 anos de intermeio. No entanto, relativamente a Álvaro de Campos, todo o processo citacional vai além do núcleo centrípeto para onde Giudice convoca todos os seus poetas, músicos e artistas. Álvaro de Campos parece constituir a força de onde nasce o próprio conceito poético que se vai experimentando. No ensaio de 1993, intitulado Caminhos Recentes da Poesia, no ensaio publicado em 93, intitulado Caminhos Recentes da Poesia, dedicado à geração que segue aos anos 60, portanto, a sua própria geração, Nuno Giudice escreve o seguinte: o regresso de uma certa narratividade, de um jogo temático que recorre tanto ao cotidiano como à história, à mitologia, a busca de um confronto de referências diversas que o discurso recupera de uma consciente intertextualidade, colocam esta poesia na linha de um Pound ou de um Eliot, no lado mais intelectualizado ou aquilo que ela tem de jogo racional, ou até de um certo Pessoa, que é o menos modernista e o mais moderno e que é o Pessoa da tabacaria.
Apesar de reconhecermos traços que apontam para a sua própria poesia, Giudice não está aqui, nesta citação, a autorreferir-se. No entanto, mais de uma década mais tarde, numa reunião de ensaio já intitulada A Viagem das Palavras, já de 2005, Nuno Giudice, de modo até aí inusitado no seu ensaísmo, refere-se à importância de Álvaro de Campos nos poetas da sua geração, fazendo uma muito minuciosa análise do poema Tabacaria, que é referido, como vimos, em muitos poemas em processo citacional. Mas faz uma muito minuciosa leitura do poema de Tabacaria, ao mesmo tempo que assume nesse mesmo texto a sua própria experiência poética. E logo, nas primeiras linhas, autocitando-se, convocando, aliás, de modo inédito no seu ensaísmo, seu poema do livro Mecanismo Romântico de Fragmentação. E é exatamente este poema que aqui vai buscar, quando podia também ter ido buscar o título que dá nome ao próprio ensaio, não é? Clearly Campos. E cito: nos últimos versos de um poema que deu o título a um livro dos anos 70, estou a citar Nuno Giudice, o mecanismo romântico da fragmentação encontra a presença de Álvaro de Campos como modo tutelar da minha poesia. E cita o seu poema: acabado de escrever o que saí de casa. A passo atravessei a rua, sem olhar para o lado esquerdo, encostei-me à monta do infinito e pedi uma caixa de fósforos. Ao acender o cigarro, eu acendi ao horizonte e, por trás dele, a própria face oculta da terra. A presença de Álvaro de Campos em Nuno Giudice, assim como na sua geração, não estará, segundo um poeta, tanto na influência genérica de Pessoa Campos, do modernismo, do vanguardismo sensacionista ou futurista de Álvaro de Campos, cuja sintaxe, mais até do que a imagética, se encontra como eco tonal que baliza muito dos seus livros. Basta ler, aliás, os primeiros livros, os primeiros poemas do primeiro livro do Nuno Giudice, A Noção do Poema, para compreendermos, até pelo uso da pontuação. Mas importante para que se compreenda a presença de Pessoa e de especificamente Campos em Nuno Giudice, enquanto força centrífuga de aglutinação no mundo, depois num processo expansivo, centrífugo para lá do texto, será a assunção que estas forças nascem da plena dimensão de um poema específico do seu efeito. Tabacaria, nas suas ramificações, estou a citar Nuno Giudice, nas suas ramificações poética, filosófica, estética e a percepção dimensional do ser humano com uma altura e visão de conjunto. É curiosamente também por estes ângulos que compreendemos a justeza destas duas metáforas opostas, força centrípeta e centrífuga, para pensar a globalidade do processo poético de Giudice, assim como da matéria da sua poesia. E quando lemos, na própria justificação crítica do autor, estas condições que justificam o poder do poema de Álvaro de Campos, compreendemos que, para além das referências mais ou menos evidentes que se foi referindo, da influência pessoana, sobressai, acima de tudo, uma inerente noção de poética que percorre a sua poesia, a noção de poema, e entre este texto poético, bem para lá da citação esparsa de Fernando Pessoa e Dalí. Giudice explica-o de modo muito claro. Se, por um lado, o poema Tabacaria se torna uma reflexão sobre o sujeito e a essência de si que ele traz ao homem, que é obrigado a desdobrar-se para tomar consciência dessa entidade subjetiva que ocupa o seu ser, a escrita da poesia, não obstante, como garantia, estou a citar, do que pode ser salvo no naufrágio do eu, o que implica a consciência, e cito de novo, a consciência de uma poesia sem sujeito, isto é, onde o sujeito é o próprio pensamento. A questão não é tanto se encontramos em Nuno Giudice o tal processo de citação de Pessoa, Campos ou Caeiro. A questão é a consciência de Giudice, não só como crítico, também é, mas sobretudo enquanto poeta absorto pela noção de poesia, sua matéria, e no modo como ela não faz ricochete no sujeito, mas o cruza e o atravessa, esta consciência de que a sua geração, essencialmente e assumidamente também a sua, esta geração não poderia ser a mesma sem a Tabacaria de Campos, sem este sujeito lírico ressacando do triunfo das grandes odes, assumindo-se na sua negação. São, sim, as línguas de Camões e de Pessoa que se busca afastar para o lado para bater com a sua própria língua no céu da boca. Mas Campos, que deu a conhecer o processo poético e o modo como o sujeito se constrói e desconstrói em Tabacaria, Giudice reafirmam, não é só mais uma intricada volta na teia que se alarga geometricamente em todas as possíveis direções. Campos parece, sim, ser ele mesmo o fio que está na essência da construção da teia.
Bom, só mesmo para terminar, e porque penso que o Nuno Júdice gostaria desta provocação num congresso tão cheio de pessoanos, e este texto é afinal em sua homenagem, deixo-os com o final de um poema de Nuno Júdice intitulado A Mala do Poeta, poema da matéria do poema de 2008 e que está em evidente diálogo com o poema Grandes são os desertos, de Álvaro de Campos, e que termina justamente com o verso mais vale arrumar a mala. Tenho mesmo de ler esta parte, de ler parte deste texto, porque não é só com Campos e Pessoa que este poema, pleno de ironia, de Nuno Júdice, dialoga, mas, sobretudo, com todos vós, pessoanos. E todos temos, então, muito a aprender com ele. E acabava com o poema. Mas, ao contrário da mala de Campos, a arca do Pessoa ficou para que outros arrumassem, e não têm faltado arrumadores, porque a arca é grande e cabem lá dentro muitas mãos. Eu é que não preciso de meter a mão na arca, porque basta-me aquela edição com o cavalinho do Almada, e quantas vezes não montei nele para correr à desfilada, sem sela nem treino, por esses campos, que o Campos abriu de cada vez que fechava a mala e partia para outra, ou mesmo quando voltava, porque a mala é que não saía do pé dele. E ainda bem para nós que não temos de escolher entre a mala e a arca, nem temos de arrumar nada, porque nestas coisas da poesia a arte está na arrumação com que o poeta desarruma tudo. E às vezes escrever desta forma é de facto, se calhar, a melhor maneira, a melhor forma de meter a mão na arca de Pessoa. Obrigada. Muito obrigada, Rita Taborda Duarte e António Guerreiro. Trouxeram-nos alguns poemas ou excertos de poemas de Manuel Guzmão e Nuno Júdice, e de facto é pela poesia que podemos entrar, e por textos que nos ajudaram a relembrar vários momentos, vários passos e várias facetas do trabalho de ambos. Gostava de perguntar se no público, entre familiares, amigos, colegas, há alguém que gostaria de fazer uma pergunta, de juntar um comentário. O microfone está a caminho. Bom dia a todos, muito obrigado à Rita Taborda Duarte e ao António Guerreiro. Eu queria dizer duas coisas. A primeira é muito breve e vem na direta sequência da conclusão do texto que a Rita leu. Transformando os versos do Nuno Júdice numa posição acerca de um assunto que também ontem foi objeto de conversa, é evidente que o Nuno Júdice tem toda a razão. Há um impulso, que é um impulso não só compreensível, como plenamente justificável, para que quem trabalha em domínio editorial se guie por uma intenção de aperfeiçoamento do nosso conhecimento, e esse aperfeiçoamento é, por sua vez, fundado numa espécie de ideia de errata. Vemos qualquer coisa que achamos que não está bem, corrigimos. E esse é um caminho. Mas esse caminho é, muitas vezes, totalmente independente de um outro. E da mesma maneira que o Nuno Júdice chamou a atenção para isso, o Joaquim Manuel Magalhães também chamou a atenção para isso. O impulso de errata não desfaz nada do impacto que a edição do Cavalinho e outras exerceram em gerações e gerações de escritores. E isso está inscrito na pedra e é inamovível. Isso era a primeira coisa que eu queria dizer. A segunda, uma vez que o Manuel Guzmão foi também um pessoano, nomeadamente no princípio do seu percurso académico, a tese de licenciatura dele foi sobre textos dramáticos, nomeadamente sobre o Fausto. Eu gostaria de recordar que aqui há uns 4 ou 5 anos, e alguns dos presentes nesta sala também estiveram nesse colóquio, houve um colóquio em torno, precisamente, do Fausto, organizado, se não estou em erro, pelo Fernando Guerreiro, pela Golgona Angel e pela Patrícia Soares Martins. O colóquio, se a memória não me falha, como digo, ocorreu há uns 4 ou 5 anos. Eu acompanhei diligentemente todas as sessões
A pessoa mais citada ao longo de todo o colóquio foi precisamente o Manuel Gusmão, e o trabalho mais citado ao longo de todo o colóquio foi o trabalho inaugural do Manuel Gusmão sobre o Fausto. Ora, o trabalho inaugural do Manuel Gusmão baseava-se na edição do Eduardo Freitas da Costa, que é uma edição do Cavalinho. E essa edição foi, em momentos posteriores, superada por trabalhos do Duílio Colombini, da Teresa Sobral Cunha e do Carlos Pitela. O que lança uma questão interessante. Se, em abono do argumento, o Manuel Gusmão, pelo menos à época, era a autoridade incontestável na matéria acerca do Fausto, ele não precisou de nenhuma edição melhorada, nem do Duílio Colombini, nem da Teresa Sobral Cunha, nem do Carlos Pitela, para produzir o trabalho citado como uma espécie de matéria de autoridade comum. Isso leva, eu sei que estou a ser longo, mas só mais 2 frases, isso leva a uma das coisas de que falava ontem o Miguel Tâmara acerca do desenvolvimento assíncrono dos trabalhos editoriais e dos trabalhos interpretativos. E lança uma sombra sobre a utilidade dos trabalhos editoriais. Se nós não precisamos de uma edição melhor para fazer uma coisa absolutamente notável do ponto de vista hermenêutica, então para que é que precisamos de edições melhores? Ora, a questão, e devia haver uma pausa para a conclusão sombria, a questão pode colocar-se de outra maneira, que é, se o Manuel Gusmão conseguiu fazer aquilo que fez com uma edição como a do Eduardo Freitas da Costa, imaginem aquilo que ele faria se tivesse trabalhado com a edição do Duílio Colombini, da edição da Teresa Sobral Cunha, a edição do Carlos Pitela. Era isto que eu queria dizer. Obrigado. Obrigada, João. Posso comentar, é evidente que eu acabei com este poema do Nuno Judice, que é um poema provocador de alguma forma em relação aos pessoanos, mas eu também recordo o que estivemos a conversar ontem, não é, do Oswaldo Silvestre com Miguel Tâmara, não é? Toda a leitura é evidente já uma interpretação, e toda a edição também é uma interpretação, porque no fundo estamos a fazer é acrescentar mais texto ao texto e mais possibilidades de texto. Penso que não... O poema do Nuno Judice é evidente uma ironia, não é? Claro que nós podemos fazer qualquer coisa com a edição que já temos, com a edição do Cavalinho. Agora, os textos crescem de outra maneira com as várias edições, é evidente, não é? Isso chama-se acrescentar mais texto ao texto, mais mundo ao mundo, não é? Mais alguma pergunta? Algum comentário? Resta-me então agradecer a presença de todos, agradecer muito especialmente a presença de familiares, amigos próximos, colegas de muitos anos de Manuel Gusmão e Nuno Judice, e nomear Manuela Judice, Maria Gusmão, Ana Gusmão, agradecer muito a presença e agradecer a todos terem partilhado connosco neste bocadinho da manhã um convívio renovado com Nuno Judice e Manuel Gusmão. Muito obrigada.